Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Amém. Nós estamos tendo um grande tempo aqui no livro de Efésios, examinando essa carta versículo por versículo. Mas antes da gente dar continuidade, eu quero apenas dar a você um breve aviso, lembrar a você que na semana que vem nós temos Congresso Semear. Vamos estar aqui com o preletor convidado para abençoar a nossa igreja neste ano de missões, conforme nós vemos aqui nos banners, que todos os povos te glorifiquem. Esse é o nosso objetivo esse ano, de nós crescermos juntos nessa área. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos nessa carta. No sermão anterior, nós contemplamos a excepcional maneira como Deus assegura aos seus filhos que de fato são herdeiros legítimos de uma herança gloriosa em Cristo Jesus. E Ele faz isso por meio do Espírito Santo. Nós vimos que esse selo do Espírito Santo, por meio do qual Deus nos abençoa, por meio do qual Ele confirma que nós somos legítimos herdeiros da herança eterna. Esse selo ele é mais do que um símbolo de segurança ou propriedade. Ele é uma autenticação divina, um testemunho interior do próprio Espírito que nos confirma de uma maneira pessoal, experimental e viva que nós pertencemos a Deus e somos herdeiros de uma herança celestial. Essa é uma experiência espiritual subsequente à conversão, como nós vimos na semana passada. Mas agora, à medida que nós avançamos na exposição do texto inspirado, o apóstolo amplia essa visão, ele nos conduz da excepcional certeza interior presente do selo com o Espírito Santo à antecipação de um futuro glorioso. O Espírito Santo é não apenas o selo, ele é também o penhor, a primeira porção de uma herança gloriosa que nos aguarda no céu. E é isso que nós vamos ver juntos aqui essa noite, ao meditarmos em Efésios capítulo 1, verso 14, que conclui o longo hino de louvor, no qual Paulo descreve as bênçãos espirituais que os crentes possuem em Cristo Jesus. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 14, eu leio na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra, e estamos aqui diante dela, em Cristo Jesus, reconhecendo a Tua autoridade. É por meio da Tua palavra que o Senhor exerce autoridade sobre o Seu povo, consola, transforma, e nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz. Dá-nos, portanto, aquilo que necessitamos para isso. Dá-me a unção, o poder do Teu Espírito, a Tua companhia, o Teu sustento para comunicar a Tua palavra, e dá aos meus irmãos ouvidos espirituais para receberem a Tua palavra, acolhê-la no coração e viverem uma vida transformada diante do Senhor em comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Se no versículo 13 o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo nos selou, agora no versículo 14 ele prossegue afirmando que o mesmo Espírito é também o penhor da nossa herança. No entanto, é lamentável, meus irmãos, que a maioria das traduções em português, se não todas, apresente ambiguidade quanto a quem é o penhor. Afinal, trata-se do selo com o Espírito Santo ou do próprio Espírito Santo? A Almeida Revista Atualizada, a versão que eu estou utilizando,
ao empregar a expressão o qual no início do versículo 14, introduz essa ambiguidade por não deixar claro a que termo exatamente o pronome o qual está relacionado. Da mesma forma, a Nova Versão Internacional, a NVI, mantém os seus leitores expostos à mesma ambiguidade, ainda que optando por uma leve reformulação, substituindo o qual por que na frase, que é a garantia da nossa herança, é a tradução da NVT. Contudo, a melhor tradução aqui seria quem, em vez de o qual ou que. Nós estamos falando de uma pessoa aqui, porque o penhor claramente se refere ao próprio Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa, mencionado no versículo 13, portanto, é quem é o penhor, e não o ato de selar isoladamente. Isso está envolvido, mas não isoladamente. A Nova Versão Transformadora elimina toda a ambiguidade ao expor corretamente este versículo assim. Você tem a NVT aí? Veja como está. O Espírito é a garantia de nossa herança. Referência clara aqui ao Espírito Santo. O selo é a ação pela qual o Espírito opera. O penhor é o próprio Espírito como pessoa e antecipação viva do futuro glorioso que nos aguarda. No entanto, ao afirmar que o próprio Espírito é o penhor, surge uma questão teológica legítima aqui, meus irmãos. De que maneira o Espírito Santo é o penhor? Essa é a questão importante aqui. O Espírito, ele é o penhor desde o momento em que nós cremos em Jesus e ele passa a habitar em nós. Essa aqui é uma realidade invisível, mas verdadeira. Ainda assim, ele é experimentado, mesmo habitando em nós, ele é experimentado e desfrutado vividamente quando nós somos selados espiritualmente, isto é, quando o Espírito se manifesta em nós com poder, amor, gozo e testemunho interior de que nós somos legítimos filhos de Deus. Em outras palavras, o Espírito já está em nós como penhor desde a conversão, porém, nós só nos tornamos conscientes vividamente dessa realidade gloriosa quando nós somos selados por Ele. É interessante notar, meus irmãos, que em outros lugares das Escrituras, o apóstolo Paulo associa selo e o penhor lado a lado como duas ações complementares do Espírito Santo. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 22, se você quiser conferir ou ouvir com atenção. 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 22. Diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. A mesma linguagem aqui de 2 Coríntios capítulo 1 reaparece em 2 Coríntios capítulo 5, verso 5. O apóstolo diz assim, 2 Coríntios 5, verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Essas passagens aqui deixam claro que o selo e o penhor não são redundantes, são complementares. E eu faço essa distinção aqui, não por preciosismo técnico, mas porque é importante, meus irmãos, perceber que ao utilizar as expressões selo e penhor, o apóstolo não está meramente repetindo a mesma ideia com um fraseado diferente aqui, mas sim descrevendo dois aspectos distintos e complementares da atuação do Espírito Santo na vida do crente. O selo como autenticação divina e o penhor como a presença do próprio Espírito, tornada sensivelmente, de uma maneira real e gloriosa, na alma do crente, como antecipação da herança futura. O Espírito é o penhor, mas o selo é a maneira pela qual nós experimentamos esse penhor, que é o próprio Espírito. O Espírito não apenas habita, mas ele visita. Não apenas garante, mas ele também antecipa. Aqui nós temos uma descrição adicional da bênção no sentido experimental. E essa é uma das belezas do estilo de redação de Paulo nesta passagem. Ele segue um fluxo crescente e acumulativo e vai empilhando tesouro sobre tesouro, glória sobre glória, como quem nos conduz a subir cada vez mais alto.
a alturas cada vez mais elevadas no monte da redenção, até nós vislumbrarmos e experimentarmos por meio da fé a herança que já está assegurada para nós em Cristo Jesus. E isso deve receber a devida ênfase, porque há o risco sempre de nós nos contentarmos apenas com saber doutrinário, teologia abstrata, ortodoxia fria, saber articular logicamente os termos da salvação, sem contudo experimentar a presença viva do Espírito na alma, nos transformando de glória em glória, de fé em fé. A luz está na mente, mas não há calor no coração. O Espírito é confessado nos lábios, mas não é experimentado no íntimo. A Bíblia é estudada, mas não é saboreada. Fala-se sobre Deus como Pai aos homens, mas não se fala com Deus como filhos que clamam a Ele: Abba, Pai, meu papai, meu paizinho. Ao afirmar isso, meus irmãos, não estou defendendo um cristianismo baseado apenas em experiências subjetivas desancoradas da doutrina bíblica, de sólida doutrina bíblica. Não é a experiência o critério último da fé verdadeira. Mas a minha crítica não é contra a doutrina. Eu sou um defensor da doutrina. Parte do ministério de um pastor deve ser defender a doutrina, dizer para o povo de Deus estudar a doutrina. E a outra metade é dizer que apenas doutrina não é suficiente. Então a minha crítica não é contra a doutrina. É contra um cristianismo apenas pensado, argumentado, articulado, mas não experimentado. Um cristianismo ortodoxo, mas sem fervor espiritual. A doutrina não precisa ser morta e a experiência não precisa ser cega. Essas duas coisas devem se complementar. Cristianismo sem experiência do Espírito não é definitivamente o que Paulo está escrevendo aos Efésios. Há um amplo ensino acerca da obra do Espírito Santo aqui nessa carta. A vida cristã é vida na plenitude do Espírito. Deus não nos deu apenas uma doutrina sobre o Espírito Santo, mas Ele nos deu o próprio Espírito Santo, que habita em nós e com o qual nós podemos ser selados como o antegozo da glória. É isso que Pedro descreve: a quem não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É isso que ele descreve em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Portanto, irmãos, não se contentem com menos do que a plenitude do Espírito, a plenitude de Deus, como Paulo vai dizer mais adiante nessa carta, em Efésios 3,19. Não se contente com menos do que isso, até que você possa provar um prelúdio do céu e dizer como o salmista no Salmo 63,5: a minha alma se farta de banho e de gordura, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Mas o que exatamente Paulo quer dizer ao usar o termo penhor é a próxima questão importante. A palavra grega aqui traduzida como penhor é um termo derivado de transações jurídicas e comerciais no mundo antigo. Normalmente, isso envolvia dois sentidos complementares. Primeiro sentido aqui funcionava como um sinal de fiança ou garantia. Funcionava como um sinal, melhor dizendo, ou uma fiança para dar garantia de que o restante seria pago. Caso a compra não fosse concluída, caso o negócio não fosse fechado, o sinal de entrada seria perdido. E esse uso já aparece no Antigo Testamento. A palavra que Paulo usa em Efésios 1,14 é a mesma palavra que a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, usa em Gênesis capítulo 38, do verso 17 ao 20, quando Judá, ao prometer a Tamar o envio de um cabrito como pagamento da prostituição, entrega como garantia o seu selo, o cordão e o cajado, objetos pessoais que serviriam como garantia da promessa. Vá a Gênesis, capítulo 38, verso 17 a 20. Vamos ver esse texto. Gênesis 38, do verso 17 ao 20. Diz assim: ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, Tamar no caso: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei?
ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito, por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Essa referência aqui, meus irmãos, ilustra de modo vívido o sentido de fiança, de garantia, uma espécie de compromisso vinculativo e objeto de valor real entregue para assegurar que o valor final seria realmente pago. Nesse sentido, o Espírito Santo é um penhor porque ele habita em nós desde a regeneração. Paulo, o apóstolo, expõe o fato de que o Espírito em nós é uma garantia da herança futura. De uma forma muito clara ele faz isso, por exemplo, em Romanos capítulo 8, verso 11. Olhe Romanos capítulo 8, verso 11. Volte para lá para o Novo Testamento. Romanos 8, verso 11. Romanos 8, 11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Veja, o argumento do apóstolo aqui é que já fomos ressuscitados espiritualmente em Cristo Jesus, morremos para a condenação e para o poder do pecado. No entanto, o pecado, como ele ensina lá em Romanos 6, ainda influencia os membros do nosso corpo mortal. Nós ainda não fomos libertos completamente da presença do pecado. Isso só vai ocorrer na glorificação. E, portanto, infelizmente, às vezes nós perdemos algumas batalhas contra o pecado. Nós passamos por lutas, temos fraquezas, temos variadas dificuldades enquanto habitamos ainda nesse corpo de morte. Todavia, o nosso encorajamento vem do fato de que, Paulo diz, uma vez que o Espírito habita em nós, nós podemos ter garantia, segurança, de que assim como a nossa alma foi vivificada, o corpo também está destinado a ser liberto definitivamente do pecado na glorificação. Então é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8:11, que deixa também claro o sentido do Espírito como garantia da nossa herança futura. Mas há um segundo sentido do termo penhor, que é ainda mais elevado do que uma simples garantia ou fiança. Não é apenas uma fiança ou garantia ou penhor, porém, trata-se de uma porção inicial do todo prometido, um pagamento antecipado. Qual é a diferença entre uma garantia e um pagamento inicial antecipado? A diferença aqui é sutil, mas é teologicamente significativa, meus irmãos. Permitam-me ilustrar a vocês. Imagine um homem que negocia a compra de uma casa e, como sinal de entrada, ele entrega o seu carro, um objeto de valor real, mas que não faz parte do valor total negociado. Não é aquilo que ele não vai dar vários carros como pagamento. Aquilo ali é apenas uma garantia, um objeto de valor real, mas não da mesma substância do todo prometido. Não faz parte do valor total negociado. É apenas uma garantia externa de que o todo vai ser pago. Então, quando a dívida for quitada, o comprador vai ter o seu carro de volta. O penhor, porém, não é algo diferente do todo prometido como pagamento, mas uma parte inicial e da mesma substância daquilo que ainda será pago totalmente. E quando a dívida for quitada, o penhor não vai ser devolvido, porque ele é uma parte da porção total. Ele vai ser acrescentado ao valor total, diferentemente da garantia que é devolvida. Isso daqui está claro, irmãos? Essa diferença aqui? É por isso que, mais uma vez, eu me sinto obrigado a criticar a limitação da tradução da NVI e também de outras, como a King James atualizada, a nova versão transformadora, que verte esse versículo 14 como, que é a garantia da nossa herança. A palavra penhor aqui é traduzida como garantia. Embora o termo garantia capture parcialmente essa ideia de segurança, ele omite a riqueza do segundo sentido da palavra penhor, que é uma parte inicial do pagamento total. Paulo não está dizendo apenas que Deus nos deu o Espírito como uma garantia que não faz parte da herança total
que nós vamos herdar como um carro. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que Deus já nos deu uma porção antecipada dessa herança, da mesma substância daquilo que nós vamos receber no futuro. Diferentemente das traduções em português, uma versão em inglês foi mais feliz e precisa ao traduzir da seguinte maneira: o Espírito é o pagamento inicial da nossa herança. Olha a precisão dessa tradução aqui da Christian Standard Bible. O Espírito não é apenas uma garantia externa, mas é a própria porção inicial da herança. O Espírito é o céu começando agora dentro de nós. Portanto, Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, algo extraordinário. Deus nos concedeu a primeira parcela da glória futura. Como afirmou o puritano Thomas Goodwin, é o céu vindo à alma, antes que a alma vá ao céu. Agora, que o Espírito de fato é um pagamento inicial, fica ainda mais evidente quando o apóstolo afirma no fluxo do versículo 14, aqui no fluxo do texto, de Efésios 1,14, volte para lá. O apóstolo diz: até ao resgate da sua propriedade. A NVI lê assim: até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Na verdade, isso daqui ficaria muito mais claro se essas traduções em português não obscurecessem esse ponto aqui. A ênfase dessas traduções está no fato de que o pagamento inicial é dado até o recebimento de toda a sua plenitude num dia em que Deus vai nos resgatar como sua propriedade, quando nós formos propriedade de Deus. Um problema gramatical é que a palavra Deus não aparece no texto grego original. E, portanto, os revisores nesse ponto aqui estão fazendo uma interpretação, uma interpolação. Por outro lado, surpreendentemente, algumas paráfrases, que geralmente são fracas e imprecisas nas palavras, conseguiram expressar esse ponto com mais clareza. A Nova Bíblia Viva diz: sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. Está falando de uma herança futura, corretamente. Ainda que erre a usar a terminologia garantia para se referir ao penhor, essa tradução aqui é superior às versões anteriores ao dizer que Deus realmente nos dará tudo quanto Ele prometeu. Há uma herança futura, é o que ela está dizendo aqui. A ênfase recai sobre a herança que nós vamos receber de Deus e não em nós como a herança que Deus vai receber. Nesse ponto, a Nova Tradução na linguagem de hoje, outra paráfrase, acompanha a Nova Bíblia Viva ao dizer: o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Vai haver um dia do pagamento total no final. É isso que essas traduções estão dizendo. Se nós vamos nos tornar a propriedade de Deus ou vamos receber uma herança, no final das contas acaba dando no mesmo. Mas o ponto de ênfase aqui é que há uma herança prometida para nós. Ainda que a NTLH cometa o mesmo erro da maioria das traduções em português ao usar o termo garantia, assim como a NBV também acerta, no entanto, quando enfatiza que vai haver esse dia de pagamento total, que nós vamos herdar uma herança divina, da qual o Espírito é a primeira parcela. Em termos gramaticais, reconheço que não é possível decidir qual é a ênfase correta e, portanto, pode-se argumentar qual nuance deve receber mais ênfase. Contudo, o próprio contexto imediato resolve a questão, deixando claro que nós temos uma herança, como eu já disse quando expus o versículo 11 desse primeiro capítulo de Efésios. No versículo 3, Paulo já afirmou que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo. No versículo 11, nos é dito que nós nos tornamos herdeiros de Deus, logo no início do verso 11. E aqui no versículo 14, o apóstolo declara explicitamente que nós temos uma herança, o qual é penhor da nossa herança. Há uma herança para os crentes. E Paulo diz isso para encorajar e dar segurança àqueles crentes efésios que estavam passando por muitas lutas naquele período inicial de crescimento da igreja, muita perseguição, pendular, mas havia perseguição. Portanto, a linguagem do penhor explicita que há algo ainda maior por vir, uma herança completa que será nos dada no tempo determinado por Deus. Mas outra questão importante: quando exatamente receberemos a herança em sua totalidade? Quando ocorrerá esse evento?
Paulo responde na sequência com uma expressão específica. Na verdade, não na sequência, nessa mesma frase. Ele diz, até ao resgate. É nesse tempo que Deus vai pagar a herança, ou vai nos dar graciosamente a herança. A palavra resgate aqui carrega a ideia de libertação mediante o pagamento de um certo preço. Já vimos isso no versículo 7, quando Paulo declarou assim, em quem temos a redenção ou o resgate pelo seu sangue. Mas aqui a ênfase não está na redenção passada, na cruz, mas na redenção futura, na consumação da obra redentora. O apóstolo Paulo, portanto, aqui, meus irmãos, está nos dizendo que o Espírito Santo da promessa nos foi dado, que ele, mediante a selagem, dá-nos uma certeza excepcional de que nós somos filhos de Deus e herdeiros legítimos da herança celeste. Mas ele também, diz Paulo, nos deu um penhor, uma parcela inicial da glória futura, até nós recebermos a plenitude daquilo que Cristo adquiriu para nós na cruz por seu precioso sangue. Isso daqui, queridos, é profundamente consistente com o ensino de Paulo em outras epístolas. Olhe Romanos capítulo 8, versos 22 e 23. Romanos 8, versos 22 e 23. Nós lemos assim lá em Romanos 8, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O Espírito nos foi dado, diz o apóstolo aqui, como as primícias da redenção. Não apenas como um sinal ou promessa ou garantia. Curiosamente, eu encontrei uma tradução inglesa que capturou também com exatidão essa nuance teológica em Efésios 1,14, ao ecoar diretamente a linguagem das primícias. Ali o texto é traduzido como, o qual é o primeiro fruto da nossa herança. Olha só essa nuance preciosa que essa tradução captou. O termo primícias é uma referência direta à prática agrícola no mundo antigo. No Antigo Oriente Próximo era comum que os agricultores celebrassem o início da colheita, comendo os primeiros frutos em família. Isso daqui marcava pelo menos três coisas: o fim do tempo da escassez, o início da provisão e fartura, que viria a seguir, e o fim, um momento festivo e familiar. Isso era celebrado no seio do lar, mas Deus reconfigura esse antigo costume ao ordenar que os primeiros frutos fossem entregues não à mesa da família, mas ao altar do Senhor. E ao oferecer as primícias ao Senhor, os israelitas deveriam fazê-lo como um ato de culto, submissão, consagração e expectativa de uma colheita muito maior. Ter essa expectativa pela fé. Você pode ver isso, por exemplo, em Êxodo capítulo 23, Levítico capítulo 23 e Deuteronômio 26. Em outras palavras, o agricultor israelita levava os primeiros frutos ao Senhor como uma expressão de fé, de que aquele que começou a abençoar com os primeiros frutos, completaria a bênção, dando uma colheita abundante. O agricultor abria a mão do início da produção e entregava ao Senhor com confiança de que o restante certamente viria como esperado. Então, quando Paulo afirma que os crentes têm as primícias do Espírito, ele está dizendo que o Espírito Santo e sua obra em nós, em particular o selo com o Espírito Santo, é um gosto antecipado dos frutos celestes, uma degustação da eternidade que nós podemos ter agora, pela qual nós agora já provamos a doçura e a excelência daquilo que está por vir, e assim nós termos o nosso coração despertado com um santo apetite pelo banquete celestial. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Você tem fome por mais de Deus? Você tem sede de justiça? Você está ansiando por receber mais da doçura que você já tem experimentado? Você tem experimentado algo dessa doçura do céu? Agora, irmãos, qual é exatamente a herança da qual o selo com o Espírito Santo é como as primícias? Uma porção inicial
da colheita final, um pagamento antecipado do valor total. De que maneira é essa herança? Qual exatamente é essa herança? Por herança, eu já disse a vocês em outra ocasião, Paulo se refere a tudo aquilo que Deus prometeu aos seus filhos em Cristo. O perdão de pecados, que ele já falou, a adoção, a santificação, a união íntima com Cristo, a presença do Espírito Santo, que ele está expondo agora, e, sobretudo, a esperança da glória futura na presença de Deus. Todas essas bênçãos, no entanto, não são um fim em si mesmas. Elas são meios graciosos pelos quais Deus nos prepara para a eterna comunhão com Ele. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele nos adota como membro para termos comunhão, membros da sua família, para termos comunhão com Ele. Ele nos perdoa para que nós possamos estar na sua presença. Ele nos une a Cristo para que nós possamos já começar a desfrutar dessa comunhão com Ele. São meios graciosos que nos levam a Deus, que nos preparam para a comunhão com Ele. Embora as Escrituras não forneçam muitos detalhes de todas as dádivas e alegria que envolvem a glória futura, ela declara, porém, qual é a maior de todas essas dádivas: ver a glória de Deus face a face, vê-lo assim como Ele é e gozar de comunhão irrestrita com Ele. Essa é a bênção das bênçãos, essa é a bênção suprema, esse é o sumo bônus da salvação. É isso que nós devemos aguardar e ansiar e já desfrutar desde já. E o resultado dessa visão beatífica é que nós seremos transformados à sua semelhança. É exatamente isso que declara o apóstolo João em 1 João capítulo 3, verso 2. Você conhece esse texto? Ouça com atenção. Diz o apóstolo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê, João? Porque havemos de vê-lo como Ele é. De uma forma, meus irmãos, que excede a nossa atual compreensão, nós veremos a glória de Deus resplandecendo no rosto do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, brilhando como o sol quando brilha na sua força, em todo o seu fulgor, como diz Apocalipse 1,16. A presença do Espírito Santo habitando em nós e a sua manifestação extraordinária como selo e penhor corresponde à nossa condição presente de fragilidade e limitação. Nós necessitamos de fé, nós necessitamos de arrependimento, necessitamos de consolo, necessitamos de direção e perseverança. Nós somos como viajantes em terra estranha, peregrinos de fato, como a Bíblia diz, que necessitam de um guia constante, de provisões para dar continuidade na nossa caminhada e também de encorajamento, enquanto ainda não chegamos ao destino, enquanto ainda estamos no deserto. Contudo, na glória futura, quando nós veremos o Senhor face a face, nós não mais precisaremos da habitação do Espírito, como hoje a conhecemos, para conceder fé, arrependimento, consolo, santificação e direção a nós. Porque ali a visão da fé será substituída pela visão da glorificação, a visão direta de Deus. Nós não mais veremos a Deus pela fé. É por isso que a glória futura exige corpos glorificados, meus irmãos. Porque a nossa atual constituição física não suportará a intensidade e densidade da plenitude da glória. A glória de Deus não é abstrata. A glória de Deus é uma substância, é pesada, é luz viva, é fogo absoluto. Se os raios da glória celeste tocassem agora os nossos olhos mortais, se nós tivéssemos contato com a glória, eles seriam desintegrados, pulverizados, esses nossos olhos. Nenhuma retina, ainda sujeita à corrupção, suportaria os clarões da santidade que emanam do rosto do nosso Senhor Jesus Cristo exaltado. Se nós não conseguimos nem olhar diretamente para o sol, imagina nós olharmos para a plenitude da glória de Deus. Quem sabe mirar a glória eterna. Se os serafins cobrem os rostos com as suas asas diante da glória de Deus, como diz Isaías 6,2, como nós, menores do que os anjos, poderíamos contemplar a santidade de Deus com olhos nus. É por isso que nós vamos precisar de corpos glorificados. Mas naquele dia, quando o véu dos céus forem rasgados e formos revestidos de imortalidade, a luz da face de Cristo pervadirá, meus irmãos, o nosso ser, com uma força tão densa e penetrante,
que cada partícula do nosso ser, olhos, nervos, carne, ossos, já transfigurados em matéria glorificada, será inteiramente absorvido de prazer santo, sem dor, sem limite, sem fim. Nós seremos inundados por ondas incessantes e violentas da plenitude de amor e alegria daquele que habita em luz inacessível. É isso que está reservado para nós. E sabe o que é mais extraordinário? O mais extraordinário é que Paulo está nos dizendo que essa realidade gloriosa já começou a se manifestar. Já temos o antegozo disso daqui. Aos crentes foi dado o privilégio de receber, no presente, pequenas porções ou primícias da glória em antecipação ao gozo do céu que nós vamos desfrutar. Isso está disponível a nós em diversos aspectos da vida cristã. Em 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18, nós lemos o seguinte: Paulo diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Contudo, meus irmãos, nós ainda vemos a glória de uma forma embaçada, com distorções através dos olhos da fé. Mesmo as nossas experiências espirituais mais elevadas nessa vida, as mais arrebatadoras, são apenas como uma luz bruxuleante de uma vela, perto da glória futura, em comparação com o esplendor da glória de Deus. Ainda assim, bendito seja o Senhor, porque a glória que nós vemos e experimentamos já é uma parte real da glória eterna. Já temos essa antecipação. Nós temos, portanto, um vislumbre da glória já presente na regeneração, na santificação e de modo especialmente marcante no selo com o Espírito Santo. Uma antecipação real, concreta e excepcional da glória plena que nos aguarda. E se agora nós provamos uma gota, imagina o oceano, meus irmãos. Se agora nós sentimos apenas um raio, pense na plenitude do sol. Pense nisso. Se agora nós experimentamos o selo e o penhor, o que será quando nós herdarmos a plenitude? Devemos, portanto, refletir seriamente nessa questão fundamental. Você já parou para pensar no privilégio imenso que é ter dentro de si a presença daquele que será a própria luz da eternidade? Você já parou para pensar nisso? Uma coisa é nós crermos em Deus, orarmos a Ele. Outra coisa completamente diferente é saber: Deus está em mim. E falar, inclusive, como Paulo disse em Gálatas 2:20, portanto agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só que maravilha. Você já se deu conta que o Espírito pode selar a sua alma com uma porção antecipada da glória celestial? Você já meditou nessa realidade? Você tem meditado nisso desde o sermão passado? Se de fato nós cremos nisso, nós não podemos, queridos, nos conformar com um cristianismo seco, indiferente, como se não houvesse céu. Por isso, valorize profundamente a presença do Espírito Santo que está em você e que está à disposição em medidas maiores aos crentes hoje. Não despreze a comunhão com o Espírito Santo. Busque-o com sede verdadeira, medite nas Escrituras, até que as promessas ardam no seu coração. E então clame por fervor, por amostras maiores da glória que há por vir, como fez Moisés em Êxodo 33:18. Rogo-te que me mostres a tua glória. Foi a oração de Moisés. Não negue, querido, a realidade das manifestações do Espírito, só porque outros, à sua volta ou você, nunca a experimentaram. A experiência, repito, não é o fundamento da verdade, mas a verdade das Escrituras afirma que há uma experiência real da glória, da qual nós podemos participar nesta vida pelo Espírito em muitos aspectos da nossa jornada. E se a doutrina nos assegura que o Espírito pode ser desfrutado como penhor da herança, então nós devemos cultivar uma vida sensível às suas manifestações, com reverência, fé e santidade. Talvez, meu irmão, hoje você esteja cansado, abatido, enfrentando severas aflições,
ou atravessando uma estação de secura espiritual. Talvez até se sinta como vivendo um verdadeiro inferno interior. Mas eu quero lembrar você de uma coisa: o Espírito Santo pode trazer o céu até a sua alma. Ele pode acender em seu coração lampejos do céu. Ele pode antecipar pequenas porções da eternidade, soprar paz e alegria onde há desespero e desânimo. O Espírito pode reavivar, reanimar, reacender a chama da comunhão com Deus no seu coração. E independentemente das circunstâncias que você enfrente, quaisquer que sejam, as mais terríveis e aflitivas, você pode viver com o céu na alma, com os olhos fixos na glória, como quem está a um passo dos portões celestiais, como quem já ouve à distância o som das harpas eternas e das vozes angelicais. Essa, meus irmãos, é uma experiência que escapa às palavras e frustra qualquer descrição plena. Uma experiência tão doce e santa, que só quem recebe sabe. E os puritanos com sabedoria ilustravam essa realidade com Apocalipse 2,17. Ouça: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao encerrarmos este magnífico hino de louvor, de Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14, essa grande doxologia, nós contemplamos o clímax da obra de Deus em nosso favor. O Espírito Santo como selo e penhor da nossa herança. Um sinal irrevogável de que pertencemos a Deus e que nos dá uma antecipação da gloriosa eternidade. O selo me dá a certeza de que sou filho de Deus e legítimo herdeiro da glória. O penhor antecipa uma porção real dela e, portanto, confirma e aprofunda a minha certeza. Duas descrições complementares de uma mesma atuação do Espírito Santo. Eu posso receber uma confirmação verbal de que eu herdarei uma herança, mas é algo completamente distinto experimentar agora um pagamento inicial dessa herança, aumentando minha certeza de que no futuro receberei tudo plena e completamente. Essa é a bênção particular e elevada que amarra toda a exposição pela qual Deus é digno de ser louvado. O Espírito como selo e penhor da nossa herança. Você já experimentou algo dessa herança? Você já sentiu em sua alma uma alegria indizível e cheia de glória? Já provou, ainda que brevemente, o gosto da glória? Você pode dizer isso? Você pode desfrutar disso? Talvez a sua oração devesse ser como a do pastor batista do século XVIII, Andrew Fuller, contemporâneo de William Carey, o maior missionário batista. E ele, Fuller, expressou um anseio genuíno por avivamento, por um genuíno avivamento, suplicando o seguinte: imprima a tua verdade no meu coração, com o teu próprio selo. Fuller temia que sua geração de batistas se contentasse com uma fé apenas teórica, sólida nas confissões, mas sem profunda experiência pessoal, porque uma coisa é ouvir sobre a herança, outra é experimentá-la internamente pela presença viva do Espírito Santo em nós. Portanto, busque o Espírito, clame pelo Espírito, por mais do Espírito, viva no Espírito Santo, até que a sua alma seja marcada por Ele, como selo e penhor, e se torne um constante louvor à glória de Deus, como quem de fato já pertence à eternidade, como quem já vive em louvor da sua glória, que é como Paulo encerra esse versículo 14. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, muito obrigado pela comunhão que temos contigo através de Cristo Jesus. Obrigado pela grande obra da salvação, a qual fomos expostos aqui de uma maneira poética pelo Santo Apóstolo. Agradecemos ao Senhor por colocar diante de nós, Primeira Igreja Batista do Pará, aqui neste ano de 2025, essas verdades universais e gloriosas. Bendizemos o Senhor, bendito seja o teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a nos agarrarmos a essas realidades salvíficas, e não apenas com a mente,
mas a experimentarmos no nosso íntimo, Senhor. Dá-nos mais do Teu Santo Espírito para vivermos uma vida santa e de testemunho ousado, Pai. Anunciando a Tua palavra, anunciando Cristo Jesus, nos colocando ao lado dele com firme convicção, Pai, que só o Senhor pode dar. Assim eu oro por mim e pelo Teu povo reunido aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém.